organizacional. A organização é um tipo de assédio que a própria empresa, sem perceber, ela cria um sistema ali que a organização faz com que o assédio seja firmado para um grupo de funcionários constantemente. Uma norma que não foi bem colocada, um regimento interno que não foi bem colocado ali naquele momento, que pode gerar e pode caracterizar uma situação repetitiva, humilhante, prolongada. E o misto, que é a mistura de um empregador cometendo assédio com o seu subordinado, como você falou também. Às vezes, tem chefes e gestores que estão tendo assédio, às vezes com a própria pessoa do RH, às vezes com o próprio gestor. Então, acontece, seria um misto. É o empregador mais o seu subordinado, ambos cometendo assédio com aquela outra pessoa ali. Esses são os 5 conceituados e explicados pela doutrina. Perfeito. Eu tenho uma situação, por exemplo, de que você encontrar, Gabriela, numa empresa, funcionários antigos ou que têm uma relação pessoal com a diretoria, com o CEO, enfim. E essa relação pessoal gera privilégios profissionais e gera atritos. Para a legislação, nós podemos entender que isso é um problema de assédio moral ou aí é entendido como uma gestão inadequada ou como um líder despreparado? Olha, depende do caso concreto, mas caracteriza um abuso de poder ali. Entendi. Que é indicado pelo artigo 187, que ele utiliza do poder ou do privilégio de conhecer o chefe e desse privilégio faz o que quer naquela situação. Pode caracterizar assédio moral se a situação que a pessoa estiver cometendo for repetitiva e realmente inferiorizar outros funcionários ali. Mas pode ser caracterizado um dano moral apenas. Perfeito. Que é diferente. Entendi. Então, desde que promova esse constrangimento, a angústia, a humilhação mesmo do trabalho, a não realização, dá para ser considerado, então, um assédio. Então, eu posso entender que, assim, dá para ser solicitado danos morais no trabalho, nesse sentido, então? Ou não? Sim. Dá. O dano moral, ele é mais amplo do que o assédio moral. O assédio moral precisa de uma série de caracterizações. Já o dano moral, no artigo 223 da CLT, ele tem uma amplas formas de acontecer. É diferente. O dano moral é diferente do assédio. O assédio moral está dentro do dano moral. Entendi. Você consegue... Dá para nós separarmos um pouco para a gente entender melhor, até quem está nos assistindo, algum exemplo que você tenha vivenciado e possa citar para a gente, Gabriela, por favor? Uma situação de dano moral que não caracterizaria assédio seria você saber que a sua trabalhadora está grávida, ter ciência disso e mandar ele embora, gera um dano moral. Okay. Sabe que seu funcionário sofreu um acidente de trabalho e manda ele embora, pode gerar um dano moral. Já o assédio, ele realmente pode ser uma ação ou uma omissão de inferiorização mesmo. A pessoa, ela começa a ter reflexos na saúde física e emocional. Não é só emocional, tá? Tem pessoas que eu atendo, que elas têm palpitação, elas desmaiam e elas têm que ser afastadas pelo INSS por situações seríssimas, que dão por conta do assédio moral. Um outro cenário, Gabriela, que nós podemos comentar, aliás, até já agradecendo a participação de quem está nos assistindo, temos aqui o empresário Del Andrade, temos o colega Alex Lima também de marketing, e as outras pessoas também que estão conosco. Uma situação, por exemplo, de um empregado que faz o trabalho, ele leva esse trabalho para um gestor, e esse gestor, ele não tem conhecimento específico daquilo, ou seja, ele está naquela função por alguma promoção, por alguma amizade, enfim. E aí ele, de certa forma, denigra esse trabalho ou passa para a gestão superior como se fosse mérito dele. Também é classificado assédio moral? Se isso acontecer de forma repetitiva, pode ser caracterizado, ou um dano moral. Perfeito.
Pode ser a situação isolada e ele recebeu uma indenização pelo dano moral que ele passou por aquela situação ali isolada. Entendi, entendi. O que a gente pode citar, então, com o que não é considerado assédio moral? Alguns exemplos, por favor. Olha, a discriminação de uma pessoa que tem uma doença grave, às vezes já tem uma depressão anterior ao trabalho, uma situação de uma pessoa que tem HIV e naquele momento ela sofre uma discriminação, não necessariamente é um assédio. Tá. Pode ser só uma questão de dano moral. Acidente de trabalho também só pode ser questão de dano moral. A empresa, ela pode agir de diversas formas. Você perguntou a questão de que não caracteriza, né? Exato. Pode agir de formas que o trabalhador pode achar, pô, ele tá me assediando. E às vezes, muitas vezes não é. É só a gestão mesmo da empresa que tem que ser feita. Tá. Qual gestão é essa? Questão do acompanhamento do ponto. Pode colocar câmeras, não pode colocar, é no vestuário, é nas partes íntimas, mas pode colocar câmera com áudio no ambiente de trabalho, não tem problema nenhum. Certo. Então, isso não é assédio moral, eu já escutei esse tipo de pergunta, né? Pode você cobrar do seu subordinado, até você que é do RH e trabalha com gestão de pessoas, você pode cobrar um bom desempenho, fazer um trabalho de qualidade? Eu acho que pode, isso não é assédio moral. Perfeito. Isso daí é você fomentar o trabalho da empresa, entre outras coisas. Perfeito. Então, eu posso entender assim, quando eu estou realizando o meu trabalho em gestão de pessoas e vejo cenários próximos a isso, a não ser que seja muito explícito mesmo a caracterização do assédio moral, o ideal é trabalhar esse assunto, verificar até o grau de constrangimento e repetição que ele ocorre, para que aí sim a gente possa ter um diálogo mais amplo com a empresa, com a pessoa que está sofrendo, e se ela assim considerar na saída depois também da empresa, entender que deve procurar a jurisdição para isso, né, ou uma reclamação trabalhista para isso, que aí ela seja avaliada. Então, para que não ocorra todo mundo querer entrar por assédio moral por uma simples bronca, às vezes a pessoa leva para o lado pessoal e já quer entrar com assédio moral, estou correto, doutora? Acontece, mas isso pode caracterizar enriquecimento ilícito, má-fé. Entendi. Na verdade, o assédio moral, ele não é fácil de provar, eu creio que nós vamos estar conversando isso para frente, mas temos que tomar cuidado com o que a gente diz que é assédio, que às vezes é função de um líder e é função do gestor, é função daquela pessoa ali que está como superior hierárquico, realmente fazer cobrança. Cobrar não é assédio. O excesso e o abuso que pode gerar assédio. E aí, o resultado na pessoa, por exemplo, crise de choro, tremores, pressão arterial, problemas de estresse, isso também pode caracterizar? Bom, o que eu quero dizer é assim, o que você explicou foi muito claro, perfeito. E a função daquela pessoa é exercer a cobrança, exercer um trabalho de liderança ao qual ela tem que ser mais, não ríspida, mas mais rígido, vamos usar esse termo. Só que isso está gerando esse tipo de... Não é repetitivo, mas está gerando esse desconforto na pessoa. Ou seja, não necessariamente isso pode ser um assédio moral. A pessoa pode não saber lidar, ela pode não ter um equilíbrio emocional para lidar com a situação. Então tem que ter muito cuidado. Então para você que está nos assistindo, para quem vai assistir a nossa live posteriormente, sempre consulte a área de RH e a medida possível jurídico. Seja posterior, se você já saiu da empresa, tem algum tipo de insatisfação, consulte primeiro a doutora Gabriela para verificar com ela qual é o caminho correto. Né? Porque, de repente, você está querendo entender como assédio moral, mas você não estava preparado para receber aquele tipo de cobrança, aquele tipo de orientação ou aquele tipo de liderança. E cabe para nós gestores... Interessante que você falou, que é uma coisa assim, muito importante, que é a questão de um trabalho, às vezes, que tem e precisa de uma inteligência emocional e que o trabalho já é estressante. Estresse porque o trabalho puxa mesmo e é um trabalho realmente que exige um controle emocional muito grande, não caracteriza assédio. Por exemplo, uma função de advogado, uma função de professor, uma função que você lida com pessoas, né? Você vai ter um nível de estresse muito grande ali. Nem por isso você vai estar sofrendo assédio. Muito bom, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, que eu até anotei essa, porque eu falei, eu não posso deixar passar. Né? E quando o assédio,
moral, ele parte, por exemplo, de um funcionário com poder por conveniência. E esse funcionário, por exemplo, obtém alguma informação pessoal ou profissional de um CEO, de um diretor, e ele começa a chantagear. Então nós já temos aí caracterizado um problema, que é a chantagem. Mas vamos supor que isso seja oculto e não transpareça para a empresa, mas isso ocorra repetidamente. O dono da empresa, o CEO, sabendo que isso pode vir à tona, se ele tiver coragem de colocar isso juridicamente dentro do ambiente de trabalho, ou seja, ambos